Não sei se dá para reparar, mas contra a luz, eu vou fazer aqui hoje um vídeo sobre o meu caso de obesidade. Como eu mudei ele e como é fácil para você estar através de exercício, esforço, alimentação, sobre uma dieta e um treino bem habituado, colocado, implementado na sua rotina, você consegue estar atingindo seus objetivos. Esses que são um pouco mais difíceis de explicar, então eu venho falar sobre o meu relato pessoal. O que seria isso? Bom, basicamente em 2019 eu estava trabalhando com venda de comidas e eu acabava comendo uns bolinhos demais. Eu não sei se isso deve ter ajudado tanto, mas o que tinha na minha frente eu parava para comer. Basicamente tudo que tinha na minha frente eu comia. Se sobrar comida não era na minha frente, porque comer era uma das coisas que mais me traziam satisfação. Eu acabava fazendo isso quando ficava ansioso, quando ficava triste, quando ficava feliz, quando ficava irritado, quando ficava bravo, quando ficava puto. De qualquer jeito, tava lá comendo. Vou tentar fazer esse vídeo sem falar tanto palavrão, mas bora lá, porque eu posso estar pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixando gostei e continuando. Em 2019, basicamente, eu estava engordando bastante quando eu me vi subindo na balança e chegando a pesar 100 quilos. O que não me assustou. Eu não estava tão enormemente gordo assim, mas já sentia algumas estranhezas em fazer certos movimentos que antes para mim eram muito práticos. Eu tinha saído de cerca de 75 quilos e estava ganhando massa. Hoje eu estou com cerca de 80. E como isso foi? Basicamente, em 2019 para 2020 eu estava com 206, 106 quilos. 106 quilos foi o nível que eu cheguei do, não, isso não pode ficar assim, daqui a pouco eu tô com 200, tô com 150 e não vou estar reparando em nada. Parece que se você quiser engordar, chega numa hora que a balança fala pra ti, vai pra lá, mano, que os decimais eu já não tô mais calculando. Então, começa a ser coisa de nossa própria responsabilidade. O que eu acabei a me colocar em uma dieta, mais precisamente o cutting, que foi mais ou menos uma restrição calórica. Eu me aprofundei muito mais nos conhecimentos que eu tenho de nutrição, assim consegui, através dela, estar atingindo essa perca de peso. Mais focada em cutting, ou seja, eu queria manter a minha massa magra e eu fiz isso por bastante tempo. Basicamente, o que eu pude entregar para mim foram o máximo de proteínas possíveis, ou seja, eu continuava batendo minhas metas de proteína. Eu oficializei que eu precisava dos 10 passos diários e no meio do período acabei passando por um trabalho braçal, um ou dois, às vezes um pouco mais, porque trabalhei tanto de segurança, o que não envolvia tanto o corpo, mas com obra, sendo ajudante de obra e trabalhando numa distribuidora de água, eu acabei conhecendo melhor meu corpo, o que não durou tanto tempo, mas me ajudou a ter aquele empenho de não se tornar tão sedentário. Eu, que era um exímio jogador, ficava basicamente o dia inteiro no sofá, acabei começando a entrar em uma rotina de exercícios. Esse que duvidaram, basicamente a maioria dos meus amigos diziam que eu não ia conseguir, que eu tinha que pagar uma academia, um personal que era caríssimo, que eu tinha que ter um acompanhamento de um nutricionista. Então, eu fui fazer por conta própria. Acredito que muito devido aos conteúdos que a gente tem aqui na plataforma do YouTube, acabou se tornando tão fácil, porque tem muitos especialistas em nutrição e em, como é que eu acho uma terminologia para chamar de treino, porque assim, são diversos exercícios que você pode estar fazendo com um auxílio ou não de um personal para saber se você está fazendo corretamente o determinado movimento, mas com a ajuda de pesos, você consegue fazer movimentos que fazem o seu corpo simplesmente funcionar de uma maneira melhor. Como posso dizer, o processo de hipertrofia ele simplesmente tende a acontecer de forma natural. Caso você esteja tentando perder peso, mantendo a massa, basicamente como os bodybuilders fazem há tanto tempo. Eu acabei fazendo uma série de exercícios,
Começando pelo mais simples, eu passei um bom tempo por ele, basicamente até eu me habituar a tornar a fazer barra, o que eu já fazia há muito tempo. Com 106 quilos ela parecia simplesmente impossível. Eu puxava 6 vezes e eu passava 10 minutos tentando recuperar a força. Porém, eu fui me habituando, fazendo três sériezinhas, mas o abdominal, o agachamento livre se tornou basicamente exercícios indispensáveis. As minhas articulações do joelho sentiam um pouco mais devido ao sobrepeso, mas ficar o dia inteiro caminhando com aquele peso nas costas, ou passar a noite inteira em uma festa como segurança em pé, como é que acabava me sentindo? Eu conseguia perceber algumas dores, conseguia sentir que meu calcanhar também sentia, que eu me fadigava mais, as corridas já não era mais a mesma coisa, mas em pouco tempo, com essa rotina, eu acabei maximizando assim minha massa muscular e tornou-se isso muito mais prático. É uma coisa que a gente consegue estar notando. Basicamente, quem está querendo perder peso, ou quem já fez esse processo de cutting e de bulking, consegue ter essa noção do como ele seriamente vai ficando mais fácil. Dependendo de como você faça a sua dieta limpa, ele consegue ser um processo bem rápido. Basicamente, um low carb é uma maneira magnífica de você estar fazendo isso de forma bem ligeira. Você consegue estar se alimentando, bebendo de certas fontes mais saudáveis, ou seja, se você corta tanta caloria líquida do ponto que o seu corpo entende que ele está fazendo esse déficit, acaba facilitando. Eu sempre tive uma facilidade para ganhar massa, eu consigo perceber que eu tenho estrias aqui no bíceps, devido justamente a esse sobrepeso, eu estava enorme. Então, a minha intenção era basicamente tentar não murchar, tentar manter minha massa e crescer ainda mais, gastando aquelas calorias que meu corpo tinha mantido guardado. Essas que basicamente se concentram na altura do culote, me fazia ter aquela sensação de que nenhuma camisa caía bacana, de que o cinto apertava um pouco. Quando você senta, você sente certos incômodos e isso me incomodava muito. A vista de eu ainda não tão gordo ainda me agradava, porém, né, colocar o shape nunca ficou fora de moda. Eu acabei tentando fazer isso e, de certo modo, priorizando a minha saúde, eu consegui fazer isso sendo bem rápido, porque eu acredito que muita gente se esqueça de que o fator saúde, quando a gente está acompanhando o nosso próprio corpo, ele é essencial. Eu acabei gastando muita caloria andando por aí, fazendo caminhada, fazendo polichinela, fazendo abdominal, tentando fazer barra, saindo para correr, praticando esportes, todos os que eu via, porque o cardio no processo de queima calórica é muito boa. E com certos exercícios que eu fui implementando ao longo do tempo, até conseguir fazer um treino mais focado em calistenia e musculação, eu acabei percebendo, quando você ganha massa muscular, a queima calórica começa a ser mais rápido, o seu corpo começa a consumir mais calorias simplesmente para estar disposto, para estar de pé, para estar em repouso ainda, por conta de que você possui mais massa. Essa que tende a consumir calorias, mas se eu fosse pontuar a maioria das diferenças que eu consegui relatar nesse tempo, eu acho que seria o como minha preocupação sobre o caimento das roupas me fez pegar essa vontade de treinar e manter ela, o como ter trabalhado de forma braçal fez com que meu corpo se habituasse e para ele se tornasse tão mais prático ter começado, como se um jogador de futebol um dia quisesse ir para a academia e demorasse de cerca de 3 a 4 meses para se habituar com os novos treinos. Comigo acho que não foi tão severo. O trabalho acabou me ajudando um pouco, porém ele não foi o principal ativo nessa mudança. O acompanhamento nutricional simplesmente é o principal fator que você tem durante essa jornada
e basicamente como eu a fiz. Na minha casa, em casa dos meus amigos, por onde eu ando, eu acabei sempre treinando. Fazia cerca de 3 vezes no dia e cuidar da alimentação também 3 vezes no dia. Eu acabei cortando os lanches porque eu me alimentava basicamente de salgado de padaria o dia inteiro. Salgado de padaria, saiu, tá bom. Tá lá, tá quente, tá suave. Desde quando salgado de padaria mata alguém? Mas se eu comer todo dia também, será se mata? Porque, né? É gostoso demais, cara. Eu basicamente me perdi nesse meio. Era salgado, refrigerantezinho. Eu não sei se é meio tabu, mas eu cortar o suco durante algum tempo, o refrigerante, principalmente tirar o refrigerante da minha vida e substituir por café e cerveja, foi um dos fatores que fez eu queimar caloria mais rápido, porque eu não estava mais repondo. Eu pegava um suco, pá, beleza, tomava uma bacia, que eu ainda gosto pra caramba. Hoje em dia eu já sinto falta, tô querendo reintroduzir a minha alimentação. Só que o tanto de refrigerante que você toma facilmente e que simplesmente vai pro seu culote ou não deixa ele baixar, é o tanto que ficou difícil. Cerca de 2 anos eu cheguei a ver a minha pele. Foi quando eu peguei assim, beleza, bulcar de novo. Eu sempre fico nesse efeito sanfona. Eu demoro a engordar, quando eu vejo que eu tô ficando descuidado, eu tenho que tornar a fazer aquilo que eu sei fazer, que é o quê? Efeito sanfona. Dou uma enxutada, corto, faço um cutting, uma dieta, fico trincado, começo a engordar de novo. Esse processo de engordar quando a gente só quer crescer os músculos é complicado, com um pouco do culote vem. Eu hoje em dia acho que eu tô com os melhores físicos que eu já tive na minha vida, mas como a gente consegue tá fazendo, lidando com o fato de que com 106 quilos eu de fato estava obeso mórbido ou não, porque a gente não tem um acompanhamento tão próximo para estar lidando com percentual de gordura, para estar tendo um nutricionista, para estar tendo personal, para estar tirando nossas medidas todos os dias. Mas eu acho que muito do que me ajudou a ter esse acompanhamento foi estar tirando as fotinhos. Todo dia chega lá, faz um treino, acompanha, você vendo como o seu corpo fica diferente em 2 ou 3, 5 meses, 6 meses, é algo que simplesmente lhe cativa e lhe ajuda muito a ter a compreensão de como você vai continuar nesse processo. Se é algo que você realmente quer para sua vida ou se o físico não lhe desagrada, se você não se incomoda tanto em estar obeso, em estar gordo, porque se você está gordo e sendo feliz, qual seria o problema? Mas se a sua saúde é uma preocupação, se o seu físico é algo que você tem interesse em estar mudando, basicamente ter uma rotina de treino e uma alimentação adequada é fundamental, senão você está abrindo mão disso. O que pode estar sendo feito para que eu acompanhe melhor esse meu caso? Basicamente, falta eu relatar aqui sobre as mudanças do meu físico. Basicamente, eu percebi como o meu braço ele não afinou tanto. Eu consegui perceber a minha genética. A minha estrutura óssea ela não é tão robusta, porém ainda é. E a massa ela se distribui muito bem. Eu consigo ver claramente os meus músculos definidos e em pouco tempo isso apareceu. Eu nunca tive uma barriga tão protuberante, então eu consigo perceber que meu BF nunca chegou a ser tão alto. Eu, assim como faço um cutting, quando eu bulko, eu começo a crescer tranquilamente, ou seja, eu tenho uma facilidade boa em estar adquirindo massa, assim como me surpreendeu o quão rápido foi estar perdendo. É algo que pode desapontar muita gente, o fato de ficarmos 2, 3, 5 meses, 6 meses treinando e sentindo que não tem resultado algum. Mas se em 6 meses, se você estiver fazendo tudo direitinho, apenas melhorando, se você não conseguir ver mudança, provavelmente ainda tem alguma coisa em que está falhando. Eu sentia muito medo de chegar em um platô, mas eu percebi que permanecendo treinando simplesmente o ganho de massa começa a ser mais fácil
e o como o sedentarismo ele consegue ser tão prejudicial. Porque ser sedentário, permanecer numa zona de conforto, comida fácil, você não se locomover cerca de nem 10.000 passos ao dia. Se você consome calorias exageradamente, se as refeições que você prefere são doces, são bebidas extremamente doces, como refrigerantes, se você gosta de suco, se você foge de frutas, de salada, se você gosta de pão, se você gosta de manteiga, se você gosta de carboidratos, se tudo isso fica na sua dieta, se o hambúrguer e a pizza no final de semana nunca fogem da sua vida, eu acho que provavelmente você vai ter algum problema para estar perdendo peso. Mas o porquê é tão difícil abrir mão disso no começo, eu não sei explicar. Mas com um pouco de paciência a gente consegue ver o como o corpo é incrível. A gente consegue mudá-lo, moldá-lo e basicamente ver o que de melhor temos a oferecer. Como acho que foi Platão que disse que homem nenhum deve morrer sem ver o seu real potencial, essa é uma daquelas que me motiva por bastante tempo a estar progredindo, mantendo meus treinos, mantendo minhas dietas e aquela, né? Eu já sequei, então já posso tomar, já posso comer o que tiver pela frente e continuo treinando. Eu acho que por hoje é só. Fico por aqui. Beleza, então? Valeu, falou e é nóis.